Olá, queridos, que alegria ter você aqui conosco, que essa mensagem que você vai ouvir possa mudar a sua vida, transformar o seu coração e te dar muita esperança e fé. Que Deus fale profundamente com você e você não seja mais a mesma pessoa. Já sobre essa temática, viver bem fazendo bem. E a gente compartilhou no episódio 1 falando, para eu viver bem fazendo bem, eu preciso amar a verdade. Foi o primeiro princípio que a gente compartilhou, amar a verdade. Esse vídeo está aí no nosso canal, você pode assistir e ser muito abençoado por Deus. Ali a gente compartilhou, inspirado no texto de Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, ali entre versos 51 e verso 56, no ensinamento em que Tiago e João, como discípulos de Jesus, eles movidos por um ressentimento, queriam fazer algo bom sem fazer bem para as pessoas. E aí Jesus nos ensina ali, ensinou a eles e nos ensina hoje que essa não é a forma correta para se viver bem. Não adianta eu querer fazer o bom fazendo mal para as pessoas. Não adianta eu querer ser o bom fazendo mal para as pessoas. Não adianta eu querer ter sucesso fazendo mal para as pessoas. E Tiago e João queriam isso, exatamente fazer o politicamente correto, fazer o que era para ser feito bem feito, mas desprezando o princípio de fazer o bem para as pessoas. Isso não agradou o coração do Senhor, não agrada o coração do Senhor. Jesus repreendeu os discípulos e disse: vocês estão confusos, vocês estão perdidos. O Filho do Homem não veio para fazer mal, veio para salvar as pessoas. Então a gente aprendeu que a gente precisa amar a verdade de Deus acima das nossas verdades. A gente precisa amar a verdade de Deus acima das verdades das pessoas. A gente precisa amar a verdade que é a palavra, que é o próprio Senhor. E essa verdade tem poder de nos libertar. E aí a gente veio para o segundo episódio dessa série chamada Proteja a Sua Alma. Para viver bem e fazer o bem, eu preciso proteger a minha alma. A gente aprende nesse mesmo texto que quando Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois, Jesus está falando, a alma de vocês está atribulada, a alma de vocês está confusa, está perdida, está aprisionada em mentiras, em conceitos equivocados. Por quê? Porque faltou proteger a alma. Proteger a sua alma é responsabilidade sua. Você não pode colocar na mão de outra pessoa, nem do seu líder, nem do seu pastor, nem ninguém. Você que é cônjuge, você não pode colocar a sua alma na mão do seu amor, do seu cônjuge. Não, você precisa cuidar da sua alma. Você precisa cuidar da saúde da sua alma. Você é responsável por você mesmo. Você é responsável por você mesmo. E aí a gente aprendeu passo a passo o que eu devo fazer para proteger a minha alma. Então vai lá também, esse episódio está aí, episódio 2, assiste e seja abençoado. E hoje a gente vai encerrar a série falando do episódio 3, que é faça a vontade do Senhor. Para eu viver bem fazendo bem, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Então, enquanto amar a verdade foi o episódio 1, é o ponto de partida para eu viver bem, proteger a minha alma é a estrada que eu construo para viver bem, então fazer a vontade do Senhor é o ponto de chegada. É o que nos leva a chegar no lugar da completude, do viver bem, da paz interior, é fazer a vontade de Deus, é o lugar da chegada, é o ápice, é a conclusão de todo o investimento. Faça a vontade do Senhor, escolha fazer a vontade de Deus. Eu quero que você comece aí escrevendo isso. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Escreve aí agora, escreve aí, vai lá, escreve, afirma essa verdade para você. Eu escolho fazer a vontade do Senhor. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. É o episódio 3 dessa série, Viva Bem, Fazendo o Bem. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Aqui em Lucas 9, verso 51 ao verso 56, a Bíblia vai dizer que quando Jesus decide ir para Jerusalém e passar em Samaria, ele envia os seus discípulos à aldeia de Samaria para preparar uma pousada. O texto vai dizer que entraram na aldeia de Samaria para lhe preparar a pousada, mas não o receberam. Mas as pessoas daquela aldeia não receberam bem Tiago e João, não queriam receber Jesus, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então eles estavam
com tanto aspecto de adoração, com tanto aspecto de Deus nos corações, com tanto aspecto de alguém que estava indo para Jerusalém, que aquela aldeia de Samaria rejeitou Jesus, rejeitou os discípulos, não queriam receber. Verso 54 diz: vendo isto, Tiago e João, os discípulos de Jesus, foram até Jesus e perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Verso 55, Jesus, porém, voltando-se para eles, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Verso 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí seguiram para outra aldeia. Jesus deixa claro que o Filho do Homem veio para fazer a vontade do Senhor. Ele mesmo, em outra oportunidade, disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Uau, se o próprio Jesus tinha isso muito claro em sua mente e seu coração, nós precisamos também construir essa mesma verdade dentro de nós. Nós precisamos decidir fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Se eu quero viver bem, fazendo bem, eu preciso fazer a vontade de Deus acima da minha. Eu preciso construir a minha vida, eu preciso concluir os meus projetos, eu preciso chegar no lugar que eu desejo fazendo a vontade de Deus. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Deus ama você e quer o melhor para você. A sua vontade, a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso renovar a mente. Escreve aí: para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso renovar a mente. Para você fazer a vontade do Senhor, você vai precisar renovar a sua mente. Pela vontade de Deus, Jesus morreu, ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Fazendo a vontade de Deus, Jesus, ele morreu na cruz. Fazendo a vontade de Deus, Jesus sofreu até chegar na cruz. Fazendo a vontade de Deus, Jesus derramou seu sangue na cruz. Fazendo a vontade de Deus, Jesus levou aquela cruz pesada nas suas costas. Fazendo a vontade de Deus, Jesus renunciou o seu querer, a sua vontade. É assim que nós precisamos. Aquele que ama a Deus procura fazer a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus procura fazer a vontade de Deus. Nós devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a sua vontade. Você quer aprender, você quer saber qual é a vontade de Deus para você, você precisa orar pedindo: Senhor, me ensina a tua vontade. A vontade de Deus é que nós vivamos de maneira que agrade a Ele, de maneira que você fale sobre Ele, de maneira que você reflita sobre a vida de Deus na sua vida. Quem faz a vontade de Deus, recebe de Deus a bênção. Quem faz a vontade de Deus é abençoado por Deus. Então você precisa decidir fazer a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Faça como o salmista diz no Salmo 143. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza diante por um caminho reto e seguro. Pela honra do teu nome, Senhor, preserva a minha vida. Por tua justiça, tira-me desse sofrimento. O salmista Davi estava dizendo: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Porque a gente não nasce sabendo a vontade de Deus, a gente não aprende a vontade de Deus em qualquer lugar. A gente aprende a vontade de Deus na Bíblia, na palavra de Deus, congregando na igreja, ouvindo Deus falar. A gente aprende a vontade de Deus buscando ao Senhor. Então não há outro lugar de você conhecer a vontade de Deus para você, a não ser na presença de Deus. E aí o salmista disse que teu Espírito bondoso me conduza diante de um caminho reto e seguro. Essa é a oração que você precisa fazer. Para você viver bem, fazendo bem, você precisa pedir que o Espírito do Senhor te conduza nos seus passos, te conduza no caminho reto, no caminho bondoso, no caminho seguro. E pela honra do nome do Senhor, Ele preserva a sua vida nesse caminho. Pela justiça de Deus, Ele tira os sofrimentos do seu redor. Uau! Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Então, o que eu preciso fazer, pastor, para eu viver bem, fazendo bem? Decida fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, radicalmente nós vamos precisar deixar o passado para trás. Escreve aí: eu preciso deixar o passado para trás. Eu preciso deixar o passado para trás e avançar para o futuro que está diante de mim.
avançar para um chamado profético, para um propósito que Deus já trilhou na sua vida. Avance para o seu chamado profético em Deus. Avance para o que está diante de você, para um futuro com muita confiança no Senhor. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Eu quero ler numa versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora, que é um pouquinho da linguagem que você já está acostumado a ouvir. Mas Filipenses 3, verso 13 diz que Paulo fala, afirmando aos irmãos: concentro todos os meus esforços nisso. Concentro todos os meus esforços nisso. No quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Esquecendo-me do meu passado e olhando para o meu futuro. Esqueça do seu passado e olhe para o seu futuro. Quem pode escrever essa verdade aí agora? Eu decido esquecer do meu passado e olhar para o meu futuro. Eu decido esquecer do meu passado e olhar para o futuro. Você quer viver bem, meu irmão e minha irmã? Você quer viver bem hoje? Você quer viver bem onde você está? Você quer viver feliz? Você quer viver completo? Você quer viver em paz? Esqueça do seu passado e olhe para o seu futuro. Esqueça do seu passado e olhe para o futuro. Só seremos capazes de fazer a vontade de Deus esquecendo do passado. Só seremos capazes de fazer a vontade de Deus conhecendo o futuro de Deus para a nossa vida. Então Paulo diz: eu concentro todos os meus esforços nisso, de decidir esquecer do meu passado e olhar para o que está diante de mim, olhar para o futuro. Então eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo. Então Paulo diz: eu decido prosseguir para o final da corrida, até chegar na linha de chegada, até concluir a vontade de Deus para a minha vida. É isso que você precisa para viver bem, para fazer o bem para as pessoas, para fazer o bem antes de querer fazer o bom. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus na sua vida, faça a vontade de Deus no seu casamento, faça a vontade de Deus na sua família, faça a vontade de Deus no seu ministério, faça a vontade de Deus acontecer no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Faça a vontade de Deus. E aí o que a gente precisa? O primeiro ensinamento aqui é: deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Para eu deixar o passado para trás, irmãos, eu preciso deixar os ressentimentos, eu preciso me livrar de algumas coisas que roubam a minha paz, algumas coisas que roubam a minha alegria. Eu preciso me livrar também de pessoas tóxicas na minha vida, pessoas que vêm para tirar a minha paz, pessoas que vêm para tirar o meu chamado. Eu preciso blindar, eu preciso me guardar disso, eu preciso estar focado no meu futuro e não no meu passado. Então, decida se livrar do seu passado, não guardando rancor. Não guarde rancor, não guarde rancor. Decida hoje. Não, escreve aí, não guardo rancor, não guardo rancor. Como eu posso não guardar rancor? Perdoe, fazer a vontade de Deus tem a ver com perdão. Fazer a vontade de Deus tem a ver com perdão. O perdão precisa estar envolvido. Você quer viver bem? Perdoe. Quer viver em unidade com as pessoas? Perdoe. Quer viver em paz com todos? Perdoe. Quer fazer o bem para as pessoas? Aprenda a perdoar. Você quer crescer na sua família? Aprenda a perdoar. Quer crescer na igreja, no chamado? Aprenda a perdoar. Você vai precisar lidar com perdão. Todos nós precisamos lidar com essa ferramenta chamada perdão todos os dias. Todos os dias Jesus ensinou. Quantas vezes nós devemos perdoar? Foi a pergunta de Pedro. 7 vezes, Senhor? Não, Jesus diz 70 vezes 7. Pedro disse: 7 vezes, Senhor, uma vez por dia durante a semana, uma vez por dia durante toda a semana. Jesus disse: essa tua consciência, esse teu padrão, Pedro, está muito raso, tem que ser mais profundo. Então você pega esse padrão seu e você multiplica 70 vezes, isso aí é 70 vezes 7. Ou seja, não tem limites. O perdão é algo que a gente precisa conviver com ele. Você tem dificuldade de conviver com perdão? Você tem dificuldade de lidar com perdão? Escreve aí se você tem dificuldade de lidar com perdão. Escreve, eu quero ver você poder abrir o teu coração aqui nessa manhã de sexta e você confessar: pastor, eu tenho dificuldade de lidar com perdão. Eu tenho dificuldade de liberar perdão. Tem pessoas que têm dificuldade de liberar perdão. Tem pessoas que as pessoas pedem perdão, mas ela fica ainda com o coração travado, fica remoendo, ela fica receosa, ela não perdoa de fato, ela perdoa só de palavras
Então, se você tem dificuldade de liberar perdão ou de pedir, tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Eu não consigo pedir perdão, eu tenho uma dificuldade enorme. Eu peço até desculpa, eu vou lá e digo, olha, não foi isso que eu falei. Eu conheci uma pessoa que ela, assim, ela certa vez, sabe, ela aconteceu algo que ela fez em direção a alguém, feriu essa pessoa, né, fez mal para essa pessoa ficou tão triste, ficou tão decepcionada. E a gente pôde chamar essa pessoa e dizer, olha, aconteceu isso, você acabou ferindo essa pessoa. E aí a gente chamou a pessoa na frente dela, a gente foi um intermediador, chamou essa pessoa na frente dela. E eu me lembro como hoje ela falou simplesmente assim, ela olhou para a pessoa e disse assim, olha, me desculpe pelo que eu falei, mas eu não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Uau, como se pode querer que a pessoa perdoe se você não reconhece? Se você não reconhece que errou, se você não reconhece, se você não retira as palavras que você semeou na direção de pessoas, se a gente não retirar as palavras que a gente lançou, palavras torpes, como a gente compartilhou aqui no episódio de quarta, palavras torpes são sementes ruins, sementes que apodrecem, sementes que matam pessoas. Se a gente não for lá e recolher isso na vida das pessoas que a gente semeou, palavras ruins, e simplesmente pedir desculpa e querer que a pessoa simplesmente aprenda a conviver com aquilo que ela ouviu, esse não é o passo que Deus quer para mim, para a sua vida. Para a gente viver bem, a gente precisa fazer o bem. Se por acaso um dia você fez mal a alguém, você lançou uma palavra ruim, uma palavra torpe na direção de alguém, da sua família, dos seus filhos, está na hora de você recolher essas palavras. Você vai lá e diz, olha, eu quero retirar aquelas palavras que eu te disse. O mais correto seria ela fazer isso, eu quero retirar aquelas palavras que eu te disse, me perdoe, eu falei, mas eu quero tirar de volta da sua vida, eu quero liberar você dessas palavras, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. E você vai lá e restitui a pessoa, porque não é só pedir perdão, a gente precisa restituir as pessoas que a gente fez mal. E restituir é você abençoar, restituir é você abençoar. No lugar da dor você colocar o remédio, no lugar da ferida você vai lá e oferece a ajuda, igual aquele bom samaritano de Lucas capítulo 15. Jesus conta a história de que o homem vinha, o bom samaritano, e viu aquele homem ferido, e ele parou e ele investiu naquele homem, ele deu, colocou óleo, ele tirou faixa, ele tirou tudo aquilo que ele tinha na bolsa, levou o homem para a hospedaria, passou a noite cuidando, investiu, pagou recursos e disse que tudo seria por conta dele. É assim que o Senhor nos ensina a pedir perdão às pessoas, mas restituir, é colocar o remédio, é abençoar, é fazer valer. Assim nós iremos viver bem. Faz sentido para você? Em nome de Jesus? Olha aí pessoas falando aí, faz sentido para você? Então decida hoje não guardar rancor, decida perdoar. Decida perdoar. Olha o que diz Filipenses 4:31, na mesma versão NVT. Livre-se de toda amargura, livre-se de toda raiva, livre-se de toda ira, livre-se das palavras ásperas e da calúnia, livre-se da calúnia, de todo tipo de maldade, livre-se disso. Paulo está dizendo aos irmãos, livre-se. O Senhor está dizendo para você, livre-se disso. É você que tem que se livrar. Aí o texto diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoa em Cristo Jesus. Uau! Você precisa entender do perdão de Deus para a sua vida, o perdão do Senhor para a sua vida. E quanto mais perdoado, mais perdoamos. É como Jesus disse, a quem muito ama, muito perdoa. A quem muito ama, muito perdoa. Você não pode ser um religioso. Você não pode ser uma religiosa. Você precisa ser um filho e uma filha de Deus, aquele que foi perdoado pelo Senhor e que não tem dificuldade de perdoar e de pedir perdão. Amém? Faz sentido para você? Escreve aí. Escreve aí se Deus está falando com alguém. Em nome de Jesus. Você precisa hoje tomar uma decisão importante da sua vida. Você precisa hoje tomar uma decisão importante da sua vida. Decida fazer a vontade de Deus. Essa é a decisão mais importante da sua vida hoje. Decida fazer a vontade de Deus. Busque sabedoria do Senhor. Busque a sabedoria que vem do alto. Encha a sua mente com a mente de Cristo. Esse episódio fala sobre fazer a vontade de Deus. Se quer viver bem fazendo bem, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
A minha vontade, pessoal, a minha vontade é falha, a minha vontade é limitada, a minha vontade é construída em conceitos errados, em achismos equivocados. Tiago e João, no texto que a gente está usando como inspiração de Lucas 9, queriam fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. E aí Jesus vai lá e repreende, Jesus vai lá e dá aquela, sabe, aquela cipuada, aquela palavra certeira, dizendo assim, olha, vocês estão querendo fazer a vontade de vocês, estão querendo destruir as pessoas, vocês estão querendo, sabe, passar por cima das pessoas, vocês estão querendo usar pessoas, porque o homem tem a vontade caída, mas a vontade de Deus quando prevalece, Jesus disse, a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é fazer o bem, a vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é amar as pessoas. É isso que nós precisamos para um tempo como esse. Nós precisamos isso, tomar essa decisão certa, a decisão importante de colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. E existem passos que poderão ajudar você a conhecer a vontade de Deus para essa causa, para essa situação e você poder fazer a vontade de Deus. Quais são esses passos? O primeiro deles é não guie-se pelos seus sentimentos. Não seja guiado pelos seus sentimentos. Tiago e João estavam raivosos, estavam, chateados. Tiago e João estavam, furiosos porque não foram benquistos, não foram recebidos. Às vezes você vai receber um não. Às vezes você vai receber um não, vai receber uma porta fechada. Às vezes você vai receber uma indiferença. Às vezes você vai receber um dedo apontado, às vezes você vai receber uma calúnia, um julgamento errado na sua direção, mas não seja guiado pelos seus sentimentos. Se você quer fazer o bem e viver bem, se você quer fazer a vontade de Deus, você não pode ser guiado pelos seus sentimentos. Cuidado, cuidado. Escreve aí, eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Você poderá ser enganado pelos seus sentimentos. Provérbios 16, 25 diz, há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Para o homem há caminhos que parecem ser direitos, parecem ser os melhores, mas são caminhos que o seu fim será morte. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que começaram bem, mas depois tomaram decisões baseadas apenas na vontade própria e falharam. Quantos episódios não tem na Bíblia dessas situações? E a gente precisa aprender com isso. Então, de uma vez por todas, decida não ser guiado pelos seus sentimentos. Se alguém fala mal de você, se alguém faz algo mal a você, joga uma pedra em você, rejeita você, passa por você e não fala, você precisa fazer diferente, não seja guiado pelos seus sentimentos. Tiago e João queriam destruir as pessoas porque ficaram chateados com as pessoas. Ei, em nome de Jesus, se você anda chateado com alguém, se você se chateou com alguém, não seja guiado pelos seus sentimentos, faça o bem para essa pessoa, não revide, não seja agressivo, faça diferente. Ouça. Um outro passo, primeiro é não seja guiado pelos seus sentimentos, o outro passo é ouça os conselhos de Deus. Deus usa a palavra, Deus usa pessoas, Deus usa a circunstância para te aconselhar, para falar com você. Em Provérbios 11, 14 nós lemos, na multidão dos conselhos há segurança. Na multidão dos conselhos há segurança. Mas cuidado, muitas pessoas pagam para receber conselhos, pagam para receber um conselho de pessoas que não creem em Deus e não têm relacionamento com Deus. Tenha cuidado, você que anda fazendo terapia, você que vai a psicólogo, você que vai a psiquiatra, eu não tenho nada contra. A ciência, ela é algo de Deus. Existem profissionais que Deus levanta para ser bênção na nossa vida, mas pondere os conselhos na vontade de Deus. Analise se esse conselho ele corresponde à vontade de Deus para a sua vida. Tenha cuidado com quem você anda ouvindo, tenha cuidado com quem você anda procurando. Procure o conselho de pessoas que conhecem a Deus e se relacionam com Deus. Olha o que diz Salmo capítulo 1, você não esquece desse texto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Faça a vontade de Deus, ouça os conselhos de Deus. E por último aqui, tome uma decisão movido pelo Espírito Santo. A Bíblia está cheia de convites para a decisão. Josué diz em 24:15, escolhei hoje a quem servis.
Elias vai dizer em 1 Reis 18, disse ao povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, decida seguir por Ele. Então convide a Deus para continuar no comando da sua vida. O convite do Senhor para você hoje é: deixe a minha vontade preencher o seu coração e a sua mente. Você quer viver bem fazendo bem? Faça a vontade de Deus. Jesus aqui nesse episódio diz: o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem não veio para fazer mal às pessoas. O Filho do Homem veio para salvar. Essa é a vontade de Deus que precisa queimar em teu coração e em tua mente. Não é fazer o mal às pessoas, é fazer o bem. Não é revidar com o mal, mas é pagar o mal com o bem. Então deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Mas eu não consigo ser assim, pastor, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração nesse dia, nessa manhã. Viva um final de semana diferente a partir de hoje. Deixa a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Deixa a vontade de Deus ser prioridade. Busque o reino de Deus como prioridade e Deus vai fazer as demais coisas na sua vida. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos estão recebendo aí de Deus nessa manhã de sexta? Em nome de Jesus. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Duas coisas. Envolva-se com a sua comunidade de fé. Envolva-se com pessoas de fé. Se aproxime de pessoas que fazem a vontade de Deus. Se conecte com pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Isso vai te ajudar muito. Vai te ajudar e muito. Você está conectado com alguém que faz a vontade de Deus, com a tua liderança, teu discipulador, teu pastor, ou alguém de Deus na sua vida. Se envolva, se conecte com a sua comunidade de fé, pertença à igreja do Senhor, se envolva na igreja, cresça na igreja, enraize sua vida na igreja, coloque o seu coração na igreja. Para fazer a vontade de Deus, você precisa estar envolvido com a comunidade de Deus, comunidade de fé, e ajude as pessoas ao seu redor. Sirva as pessoas ao seu redor, faça o bem para as pessoas, não importa quem, faça o bem, não importa quem. Escreve aí agora essa frase: faça o bem, não importa quem. Escreve aí, vamos lá. Quero agora bombar aí os comentários, tá bom? A gente está encerrando já esse episódio 3, mas eu quero bombar os comentários aí. Todo mundo escreve essa frase: faça o bem, não importa quem. Faça o bem, não importa quem. Então, isso, vai escrevendo aí, muito bom. Faça o bem, não importa a quem, em nome de Jesus. A gente está concluindo aqui essa série que a gente começou na segunda. Faça o bem, viva bem fazendo bem. Viva bem fazendo bem. Então decida a partir de hoje ser um canal de bondade, ser alguém de luz para as pessoas, ser alguém que está cheio do amor, cheio de perdão, cheio da graça, cheio da misericórdia de Jesus para o coração do próximo. Chega de fazer maldade, chega de você ter sentimentos maus, chega de você, estar indiferente, chega de você olhar para as pessoas. Quantos nos que estão aqui tem alguma situação difícil com alguém e você passa a olhar para essa pessoa com um sentimento ruim, aí você olha e você despreza, você não quer estar perto, você, às vezes até conheço pessoas que saem da igreja só porque teve alguma desavença com alguém. E aí eu não suporto estar no mesmo ambiente, eu não consigo mais conviver com essa pessoa no mesmo ambiente. Que é isso, irmãos? Em nome de Jesus, trata o teu coração e a tua mente. Trata isso em você. Você precisa estar bem. E para viver bem, você precisa fazer o bem. Não tem outro caminho. Não é fugindo, é mudando. Não é fugindo, é mudando. Não é fugindo que você vai resolver, é mudando você na direção dessa situação. Em nome de Jesus. Pega essa palavra de Deus para você hoje, nessa sexta-feira, e decida, de uma vez por todas, viver bem. Decida viver bem. Escreve aí, eu quero terminar essa série, você confessando isso. Eu decido viver bem. Eu decido viver bem. Eu decido viver bem.